Boa noite, Atila. Eu tô aqui para te explicar a questão 55 de matemática que tu mandou, certo? Sobre circunferência. Mais especificamente, a gente vai usar a potência de ponto de uma circunferência, que eu vou explicar para tu o que é agora usando essa imagem, certo? Aqui tem um dos exemplos de potência de ponto dentro da circunferência que resulta em uma fórmula que eu não vou te saber explicar a origem, porque é uma coisa muito avançada, mas é mais um decoreba, certo? A potência de ponto, ela vai acontecer quando a gente tiver um ponto interno ou externo à circunferência, nesse caso vai ser interno, certo? Que seja cruzado por dois segmentos de reta que passem por dentro ou que tanjam, né, que façam uma tangente com a circunferência. Nesse caso aqui, é um caso mais específico, vai ser o ponto interno da circunferência com dois segmentos de reta que cruzam ele e estão dentro da circunferência, certo? Sempre que houver essa situação, essa fórmula aqui vai se aplicar. Ou seja, o ponto A, o segmento ponto A, vezes o segmento ponto B vai ser sempre igual ao segmento ponto C vezes o segmento ponto D. Ou seja, um dos lados de um segmento de reta vezes o outro lado vai ser sempre igual a multiplicação entre um dos lados do outro segmento de reta vezes o outro lado desse outro segmento de reta, certo? Vai sempre resultar nessa equação. Então, agora voltando à questão, a gente pode ver aqui que ele diz que essa circunferência ela tem 52 centímetros de diâmetro e que esse quadrado do centro ele tem 20 centímetros de lado e que essas barras de metal elas vão ser perfuradas com entradinhas de 6 centímetros de profundidade nessa camada de concreto, certo? Então vamos aqui para o círculo. Aquela resolução, eu posso até pegar para tu aqui, ela complicou muito o ponto para usar a potência. Ficou realmente uma forma muito difícil de pensar isso, mas tem um ponto onde ele facilita, que no caso seria esse ponto aqui. Tem muito número no desenho, mas eu vou te explicar, certo? Esse aqui você consegue identificar o desenho certinho. A gente identifica aqui o diâmetro da circunferência, certo? E o lado do quadrado, que eu passei centralmente ao ponto da circunferência, certo? Que é de valor 20. O que significa esses dois 52 menos 20 dividido por 2? Se o diâmetro da circunferência é 52 e esse segmento central é 20, sobra 52 menos 20 para esses dois lados, que são iguais. Ou seja, 52 menos 20 sobre 2. Isso aqui vai dar 16, né? Mas eu preferi deixar assim para te mostrar o porquê que eu cheguei ao 16. Aí, a gente vai definir esse segmento aqui como x, certo? Desse vértice do quadrado até o fim da circunferência como x, desse lado e desse lado. E como você pode ver, essa linha tracejada vermelha no meio divide um dos lados do quadrado em dois lados de 10, certo? Então a gente aqui tem 16, 20, 16, 10, 10, x e x. E é com isso que a gente vai fazer a potência de ponto. Como é que vai funcionar? Você lembra que eu disse que vai ser esse segmento vezes esse segmento igual a esse segmento vezes esse segmento? Então a gente passa para cá, certo? Ó, 20, que é aqui, mais 52 menos 20 sobre 2, que seria esse segmento aqui, vezes o 52 menos 20 sobre 2, que é esse segmento aqui, vai ser igual a x mais 10 vezes x mais 10, que são esses dois segmentos. É só colocando os números naquela fórmula que eu te disse. Aí isso aqui vai acabar numa equação de segundo grau, certo? Com esse valor, x ao quadrado mais 20x menos 476 igual a zero. E aqui eu passei esses valores para a fórmula de Bhaskara. Aqui ficou meio engarrachado porque ficou pequeno na folha. Me desculpa, mas é basicamente Bhaskara. Não tem muito o que te explicar aqui, certo? Botei na fórmula de Bhaskara certinho e achei os 2x. Um dos x vai ser resultado de menos 20 mais 48 sobre 2, que é 14. E o outro vai ser menos 20 menos 48 sobre 2, que é menos 34. E como a gente está falando de geometria, o número negativo ele não vai poder se aplicar aqui. Então a gente vai assumir só o valor 14 como valor de x. A partir disso a gente já consegue descobrir qual é o valor máximo para uma barra de metal dessa, que vai ser simplesmente a soma disso tudo aqui, desse traço inteiro, desse segmento inteiro, que seria os dois segmentos de 10, certo? Mais os 2x, que são 14 cada um,
mais as duas entradas no concreto de 6 centímetros cada. Ou seja, 14, 24, 34, 48, 54, 60. Ou seja, letra A, 60 centímetros. Muito obrigado por mandar tua dúvida. Se tu não entendeu, espero ter entendido. Mas se tu não entendeu, pode mandar de novo a tua dúvida para o Academildo, que com certeza alguém vai te responder. Desde já eu agradeço a tu pela dúvida novamente e boa noite.